A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Glória a Deus. Como é bom nós sabemos que o Senhor nos ama. E como nós precisamos nos sentir amados por Deus. Muitas vezes nós passamos pelas dificuldades, não vemos para onde ir. Mas eu quero dizer, há um caminho excelente. Vá para os braços do Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Tenho certeza que o Senhor tem algo maravilhoso para falar aos nossos corações nesta noite. Eu queria que você se acomodasse no seu lugar. Eu sei que nós devemos vir com uma expectativa no nosso coração. Uma expectativa não apenas de ouvir o Senhor falar, mas também de entregar um louvor, uma adoração ao Senhor. Mas este é um momento onde o Senhor sempre fala conosco. Aqueles que estão com seus ouvidos abertos sempre podem ouvir a voz do Senhor. Então eu queria te convidar nessa hora, você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e pedir para Deus: Senhor, fala comigo. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei se você tem algo para resolver amanhã ou nessa semana e que você até pensou, Deus, eu não sei nem o que fazer. Mas eu sei que o nosso Deus sabe. E Ele está aqui agora. E Ele tem algo para falar com você e comigo. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração e peça: Deus, fala comigo. Senhor amado, em nome de Jesus, que os corações possam estar abertos para ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra encontre lugar nos corações. E que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Senhor, que o diabo não possa me roubar a mente, os pensamentos, meus irmãos, mas que nós possamos estar aqui, Senhor amado, em atitude de reverência, que nós possamos estar aqui, Senhor amado, em nome de Jesus, sedentes para ouvir algo do Senhor. Senhor, me coloco diante de Ti com humildade, usa a minha vida neste lugar. Senhor, tudo é para Ti, tudo é para a Tua glória, para a Tua igreja nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 8. Romanos é um livro precioso e eu confesso que sou apaixonado por este livro. E esse texto de Romanos 8 fala muito no meu coração. Nós vamos ler alguns versículos. Não sei que barulho é esse. Será que é algum retorno? Me ajuda aí, Cícero. É o ventilador? Glória a Deus. Aleluia. Então, esse texto de Romanos fala muito comigo, irmãos. O livro de Romanos. E o capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito especial para mim. Desde a primeira vez que eu ouvi os dizeres de Paulo, a carta de Paulo escrita a Romanos,
Isso me apaixonou, e esse capítulo 8 é muito precioso. Nós vamos ler capítulo 8 do verso 31 até o verso 39, até o final do capítulo. Romanos capítulo 8, versículo 31 até o verso 39. O irmão projetor no telão, e os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia ou no telão. Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, ó: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Que texto precioso. E o tema da palavra de hoje é: que diremos nós? Interrogação. Que diremos nós diante de tantas coisas que nós temos vivido? Quantas vezes nós já lemos esses versículos e ficamos alegres? Quando nós lemos que o Senhor, por meio de Jesus, nós somos mais vencedores, isso nos alegra, isso nos deixa felizes, isso mexe conosco. E quando nós vemos que essa carta escrita aos Romanos foi uma carta escrita por Paulo, apóstolo Paulo, ele escreve essa carta. E o primeiro versículo que nós lemos, no verso 31, inicia-se com uma pergunta: que diremos, pois? O que nós vamos falar diante dessas coisas? Que diremos nós diante dessas coisas? Mas é interessante que nós precisamos entender o contexto. O que fez Paulo a iniciar essa explanação para o povo, para os cristãos de Roma? Entenda, em primeiro lugar, o livro de Romanos foi escrito entre 36 e 38 depois de Cristo. Foi escrito por Paulo diretamente para a igreja de Roma. A igreja de Roma não foi uma igreja fundada por Paulo. Até esse momento Paulo nem tinha ido ainda em Roma. Na verdade é interessante que a igreja de Roma, ela nasceu do dia de Pentecostes. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes estavam muitos reunidos, e lá tinha povo de todo lugar, e algumas pessoas se converteram, foram cheias do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. E esses irmãos eram lá de Roma, e eles voltaram para Roma cheios do Espírito Santo e fundaram a igreja. E Paulo era um cidadão romano, a maioria de nós sabemos disso. E ele, sabendo que lá tinha uma igreja, ele começou, o Espírito Santo de Deus, falar algo ao coração dele, e ele decidiu escrever uma carta para os irmãos romanos. O desejo dele era estar lá. Como nós falamos anteriormente, na semana retrasada, ele chegou em Roma, mas até esse momento aqui ele nunca tinha ido em Roma. E se você perceber no livro de Romanos, ele pede até desculpa, porque ainda não tinha ido lá, que muitas coisas tinham acontecido. Quando ele estava indo para lá, foi preso. Mas entenda, o Senhor colocou algo no coração de Paulo para ele escrever para os romanos. E há um contexto nisso que Paulo escreve, quando ele fala: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Sobre o que Paulo está escrevendo para os romanos? Paulo estava escrevendo sobre o Evangelho da Salvação, sobre a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre, na verdade, que nós somos pecadores e que, se dependesse de nós mesmos, nós estávamos condenados à morte eterna. Mas o Senhor, com a sua graça imensurável, incalculável, Ele nos salvou pela graça, e a salvação é pela graça. E Paulo está falando sobre isso. Só que o povo romano, os cidadãos romanos, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando por um momento muito difícil. Hoje nós estamos passando por um momento difícil no nosso país, um momento difícil numa crise política. Só que a dificuldade do povo romano era uma outra dificuldade. Os cristãos romanos estavam sendo perseguidos. Em Roma foi onde aconteceu o maior número de mortes de cristãos. Eles eram jogados
dentro de covas de leões. Onde havia aqueles espetáculos, eles jogavam as pessoas, os cristãos, para serem comidos pelos leões. César era o imperador e ele não gostava dos cristãos naquela época e ele matava os cristãos. E havia um governador lá em Roma chamado Nero, que ele era pior que César. Nero botou fogo em Roma bem na época de Paulo. E a Bíblia diz, os estudiosos dizem que Nero era tão cruel com os cristãos que ele tinha um palácio onde ele morava e tinha um jardim muito grande no palácio. E ele fincava cruzes nesse jardim, pendurava os cristãos lá à noite e botava fogo neles. E aí, os cristãos romanos estavam passando por uma dificuldade. Muitos estavam desempregados por serem cristãos, muitos não conseguiam comprar alimento por serem cristãos. E aí Paulo está escrevendo para eles sobre a graça, sobre coisas que o Senhor poderia fazer na vida dele. E aí nós vemos aqui Paulo falando muitas coisas para ele, falando que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem o demônio, nada pode se separar do amor de Deus. E Paulo inicia no texto que nós lemos, no capítulo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de uma dificuldade muito grande, Paulo quer deixar claro para eles que o Senhor está com eles, que se o Senhor estiver com eles, eles não precisam temer nada. Paulo está falando das aflições que eles estavam passando, mas eu quero dizer que isso pode servir muito bem para nós hoje. Por isso que o tema da palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é: que diremos nós diante das coisas que nós temos passado? O povo romano passava por uma dificuldade muito grande, e nós vamos ver aqui nesses versículos que nós lemos, do versículo 31 ao 39, que nós podemos dizer muitas coisas em meio às dificuldades que nós passamos. Nós podemos parar e analisar as circunstâncias que nós estamos enfrentando e falar muitas coisas diante dessas circunstâncias. Então, o que diremos nós? Pergunta para o seu irmão aí: o que diremos nós, meu irmão? O que diremos nós diante de todas essas adversidades? O que diremos nós diante da enfermidade? O que diremos nós diante do desemprego? O que diremos nós diante dessa crise política que parece que não tem fim? O que diremos nós diante do preço das coisas que não para de subir? O que diremos nós diante de todas essas coisas? Então, entenda, nós vamos ver algumas coisas. Eu quero falar 10 coisas que nós podemos dizer diante de todas essas circunstâncias adversas. A primeira coisa que nós podemos dizer é: Deus é por nós. Aleluia! Olha só, no verso 31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entende? Se Deus é por nós aqui, não é se talvez Deus for. Não é que Paulo está duvidando que Deus é por nós. Não, ele está dizendo: Deus é por nós. E Deus tem por nós. Ninguém pode ser contra nós. Então, diante de todas as coisas, independente de qualquer circunstância, saiba, meu irmão, Deus é por nós. Quando alguém se vê passando por tribulações, adversidades, perseguições e tantas outras coisas, qual é a primeira coisa que vem na mente, principalmente dos cristãos? E nós queremos que isso saia da sua mente: Deus, fiz alguma coisa errada, pequei, Deus está contra mim. O que será que eu fiz, né? O que eu fiz de errado? Irmãos, entendam, na verdade, não importa o que você fez de errado, Deus vai continuar te amando. Só que há questões e circunstâncias da nossa vida que muitas vezes, aquilo que nós sempre falamos sobre a lei da semeadura, nós iremos colher coisas que plantamos, mas nós nunca podemos esquecer: Deus é por nós. Os cristãos de Roma, eles estavam passando por grandes perseguições. Como eu disse, eles eram muito perseguidos. E diante desse contexto, o apóstolo Paulo quer deixar muito claro para a igreja de Roma que, embora eles estivessem sendo afligidos, eles não deveriam achar que tudo que eles estavam passando é porque Deus estava castigando eles. Eles tinham que entender, e isso precisa ficar claro para nós como igreja, que Deus nunca irá nos castigar. Não, irmãos, nós estamos no tempo da graça, e nós vamos ver aqui que Jesus, Ele aplacou toda a ira de Deus. Em Romanos fala sobre isso. A ira de Deus foi aplacada em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo, e em Cristo nós somos justificados. Paulo diz em Romanos assim: justificados pois pela fé, tenhamos paz com Deus. Ou seja, quando você tem paz com alguém, há uma possibilidade de haver castigo, de haver alguma represária
sua vida? Não, se tem paz, tem paz. Deus, por causa de Cristo, fomos justificados e nós temos paz com Deus, amém? Glória a Deus. Qualquer visão negativa de Deus, qualquer visão que você possa visualizar Deus como um Deus punitivo, um Deus castigador, um Deus que estraga os prazeres, um Deus que é causa de fonte de mal, entenda, esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus nunca vai causar o mal para ninguém, amém? O apóstolo Paulo está dizendo que Deus, Ele não é contra nós, Ele é por nós. Deus não faz parte dos nossos problemas, pelo contrário, Deus é a solução para os nossos problemas. Então, toda vez que você imaginar passando por dificuldade, o que eu fiz de errado? Imaginar que Deus é um agente causador dessa dificuldade, entenda, sua percepção está errada de Deus. Deus é amor. Deus é amor. O louvor que nós cantamos aqui fala sobre isso. Nem combinei nada, nem falei nada com aquele, mas fala sobre isso. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Como alguém que ama vai causar mal para outra pessoa. Entenda, irmãos, Deus é por nós. Primeira coisa que nós podemos entender e precisamos falar: Deus é por nós. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, Deus é por você. Não importa se passando fome, Deus é por você. Não importa, Deus te ama, amém? Glória a Deus. Segunda coisa que temos a dizer: Deus nos deu o seu Filho. Quando nós dizemos para as pessoas que Deus é por nós, às vezes para algumas pessoas sou até arrogante, né? Tipo, Deus é por você? Deus só ama você? Só ama vocês, né? Vocês são os escolhidos de Deus. Isso pode até soar arrogante para as pessoas. Alguém até pode nos perguntar: quem garante que Deus é por você? Qual é a certeza que nós temos que Deus é por nós? É por quê? Porque Ele nos deu o Filho. Ele nos deu o Filho. Essa é a segunda coisa que nós podemos dizer. Ele nos deu o seu Filho. Ele é por nós ao ponto de entregar o seu próprio Filho. Olha só o que diz o verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Irmãos, tudo que Deus poderia fazer, ou a maior coisa que Ele poderia fazer, Ele já fez. Ele nos deu o Filho. Ele nos amou tanto que entregou-se a si mesmo por nós. Não pode haver dúvida no nosso coração que temos a dizer, a despeito dessas coisas, as dificuldades que nós enfrentamos, que o Senhor é por nós, ao ponto de dar o seu Filho. Se Deus entregou Jesus, o que é para Ele? Abrir uma porta para você de emprego. Tudo que for necessário para o Senhor cumprir o propósito dEle, Ele vai fazer. Temos a dizer que Deus é por nós e que por isso nós podemos ter certeza que o amor dele é tão grande ao ponto de entregar o Filho. Se você imaginar alguém que pode sacrificar algo, pode saber que a outra pessoa tem algum valor, mas imagine alguém que sacrifica o próprio Filho, o único Filho. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho por nós, amém? Terceira coisa que nós temos a dizer: se Deus não poupou o seu próprio Filho Jesus, não deixará de nos dar nada do que seja necessário para que se cumpra o propósito eterno dele. Muito além de abrir uma porta de emprego, muito além de curar uma enfermidade, muito além de nos abençoar financeiramente, há um propósito eterno para as nossas vidas. Deus nos escolheu para viver com Ele eternamente. Isso é muito maior do que qualquer coisa. Efésios 1:3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou por causa de Cristo e em Cristo. O propósito eterno de Deus é nos fazer conforme a imagem de quem? De Jesus. Tudo que for necessário para que esse propósito de Deus se cumpra em nossa vida, o Senhor vai fazer. Um pouco antes, no mesmo capítulo 8, versículo 28 e 29, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o
primogênito entre muitos irmãos. Deus tem um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. Muitas vezes nós não entendemos, nós não conseguimos ver além da nossa dificuldade. E aí você está com um problema na sua casa, aquilo cega a sua mente, você não consegue pagar as suas dívidas, aquilo te deixa atordoado. Mas saiba, o propósito de Deus é muito maior que qualquer coisa material. O Senhor tem um propósito eterno para nós. Então, vamos sair de todo esse embaraço e perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o seu propósito para a minha vida? O propósito de Deus é nos fazer conforme a imagem de Jesus. E tudo que for necessário para que o propósito de Deus se cumpra, Ele fará. Deus nos deu o seu Filho e nos dará o que nós necessitamos para vivermos o propósito eterno dele. Há um propósito eterno, irmãos. Há um propósito eterno do Senhor para mim e para a sua vida. Vai muito além da nossa vida aqui nesta terra. Amém? Glória a Deus. Quarta coisa que temos a dizer: Deus escolheu não imputar sobre nós o nosso pecado. Isso é precioso. Entenda, irmãos, Deus escolheu não imputar sobre nós o nosso pecado. O que significa? Que o nosso pecado já foi pago. Olha só o que diz aqui no versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode? O Senhor escolheu, Ele escolheu. Você não precisa pagar pelo teu pecado. O Senhor escolheu. Há um plano de redenção para as nossas vidas. Muitas pessoas acham que as dificuldades que estão passando é por causa do seu pecado. E aí ele fala: nossa, eu estou pagando pelos meus pecados. Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Eu quero dizer, é impossível você pagar pelo seu pecado. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte. Se você está vivo, você não está pagando pelo seu pecado. Para você pagar pelo seu pecado, você teria que morrer. Mas só que saiba, o Senhor te justificou. Aleluia. Em Cristo nós somos justificados. Deus escolheu não nos tratar segundo os nossos pecados. Sabe por quê? Quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo. E quando Deus vê Cristo, Ele vê a cruz. E na cruz foi pago todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade, todos nós. O Senhor escolheu não imputar sobre nós os pecados. O salmista diz assim: bem-aventurado aquele ao qual o Senhor não imputa os pecados. Aleluia. Salmo 103, 11 e 12. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Você não está pagando pelo seu pecado. Você pode estar muitas vezes passando alguma dificuldade como consequência dos seus pecados, mas pagar pelo seu pecado você não vai pagar. O Senhor Jesus já pagou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Deus, ao nos amar, não levou em consideração os seus pecados. A Bíblia diz que Ele nos amou antes. A Bíblia diz que Deus não te amou porque você veio na igreja, foi a uma igreja, te entregou sua vida para Jesus, se batizou, dá o dízimo, dá a oferta. Não! A Bíblia diz que te amou ainda sendo pecadores. Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos. E também não te pune porque você é malzinho, não. O Senhor te ama porque Ele é bom. E a bondade de Deus não tem nada a ver comigo e com você. Tem a ver com Ele, está na essência dEle. Ele é amor. Então por que nós passamos por tantas dificuldades? Porque, primeiro, nós temos uma natureza caída. A Bíblia diz que nós, o ser humano, terá um novo corpo, e que nós seremos de fato uma nova criatura quando o Senhor voltar. Mas muitas coisas nós sofremos ainda por causa da natureza caída do homem. Quando nós vemos uma pessoa enferma, e muitas vezes nós achamos que, algumas vezes são, entenda, o levante do diabo. Às vezes nós achamos, e pessoas acham, e eu quero deixar claro que não é Deus que está castigando, mas por que as pessoas ficam doentes? Porque a nossa carne foi corrompida pelo pecado. Nossa carne é fraca. O que é isso aqui? Se vê um carro com muita violência, arranca meu braço. Nosso corpo é fraco. Nosso corpo é limitado. Mas um dia a palavra de Deus diz que nós teremos um corpo transformado. Aleluia!
Glória a Deus. Deus escolheu ser a favor e não contra nós. Deus é por nós. Amém? Nós fomos incluídos na morte de Cristo. Glória a Deus. Quinta coisa que temos a dizer: Jesus morreu e ressuscitou em nosso favor e por todos nós. Verso 34: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Jesus morreu e ressuscitou por todos nós. Tudo quanto deveríamos ter recebido como fruto do nosso pecado e da nossa maldade, Jesus pagou por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso é uma palavra profética. Nós viveremos com um corpo transformado. Toda essa enfermidade, toda essa fraqueza do nosso corpo, um dia não existirá mais, porque o Senhor já levou. O Senhor mudou o nosso destino. Amém? Glória a Deus. Mas quando Jesus Cristo, Ele morreu, muitos acharam que era o fim. E nós precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos morrer com Ele, porque se morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e podemos viver uma vida de vitória. O que significa? Que nós precisamos abandonar nossa vida de pecado. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma nova vida com o Senhor. Deus nos incluiu em Jesus Cristo. O que temos a dizer a respeito do nosso pecado, da nossa maldade, da lei que nos condena, da ira de Deus, da morte como salário do pecado? Nós temos que dizer muitas coisas. Como eu já disse, nós temos que dizer que Deus é por nós, que Ele nos deu o Filho dEle, que Ele nos incluiu em Jesus Cristo, que Ele não vai nos tratar segundo o nosso pecado, que Ele já decidiu nos dar tudo que for necessário para que nós possamos vencer a morte. Mas nós podemos dizer também que Jesus Cristo intercede por nós. Aleluia, é o que diz o texto. O texto diz que o Senhor Jesus intercede por nós. Entende, irmão? Dizer que Jesus intercede por nós não significa que Deus é um Deus mau ou que fica irado com o nosso pecado. E aí quando Deus olha para nós, fala: não, hoje eu vou castigar ele. Aí já aparece Jesus: não, Senhor, pelo amor de Deus, vai, por favor, e fica lá pedindo misericórdia para Deus. Não, não é isso. Não é essa a intercessão de Jesus por nós. Não é isso que Jesus está à destra do Pai para fazer. Não é que Jesus entra no meio entre nós e Deus fala: não, Senhor, não, querendo lembrar Deus. Não. Significa que o Senhor, Ele é o elo de ligação entre nós e o Pai. Significa que quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Isso é ser intercessor, no sentido aqui de Cristo. Deus não tem nada a ver. Primeiro, porque Deus não quer nos punir. Então não teria por que Jesus ficar lá desesperado, querendo pedir para Deus não nos punir. Não, porque esse não é o papel. Há um princípio espiritual, há um princípio que rege toda a criação de Deus, que é a lei da semeadura. E como nós falamos, o salário do pecado é a morte. Então a consequência do nosso pecado seria a morte, como nós já falamos. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus, Ele vê o sangue de Jesus vertido na nossa vida. Essa é a diferença daquele que entrega a sua vida para Jesus. Essa é a intercessão. O Senhor olha para Cristo, olha para nós e vê Cristo. Todas as vezes que Deus olha para nós, o Senhor vê Cristo. Ele é o nosso intercessor. Deus nunca vai querer nos punir. Como nós falamos, Deus é por nós. Jesus ser intercessor significa o quê? Que Ele é o mediador. Tudo quanto Deus nos dá, passa por Jesus. E tudo quanto nós fazemos para Deus, passa também por Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o mediador, Ele é a ponte entre nós e Deus. Aleluia. Entre nós e Deus existe um mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Jesus está no meio entre nós e Deus, como aquele que nos representa, como nosso advogado fiel. Amém? Glória a Deus. Ele já advogou a nossa causa. Não é que ele precise ir lá: não, Senhor, eu tenho algo para dizer, aquela pessoa é boazinha, aquela pessoa merece. Não! Ele fala assim: eu peguei a minha verdade. Nenhuma condenação há. Entenda, nós precisamos entender isso. Não há condenação sobre aqueles que estão
Ele já pagou pelos nossos pecados, amém? Glória a Deus, aleluia. O aplacamento da ira de Deus está em Cristo. Em Cristo, toda a ira do Senhor se cessa. Em Cristo, e não é por mim e por você, é por toda a humanidade. Porque senão aqueles que não entregam a vida para Jesus deveriam ser mortos. Só que Jesus não morreu só pelos crentes, Jesus morreu pela humanidade. A ira de Deus sobre a humanidade está em Cristo. Deus ama todos. São todos que vão para o céu? Não, porque é uma escolha. Nós precisamos, para ir para o céu, para viver eternamente com o Senhor, nos entregar a Ele. Mas o Senhor morreu por todos. E a ira do Senhor não está sobre a humanidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Mas não que a ira do Senhor está sobre a humanidade e Deus está castigando a humanidade. Nada disso. Tem um vídeo muito interessante sobre isso. Eu acho que talvez alguns já viram esse vídeo. Que um rapaz entra no barbeiro e ele vai cortar o cabelo. E o barbeiro é cristão e ele vê uma Bíblia. Quantos já viram esse vídeo? Eu gosto muito desse vídeo, eu sempre vejo ele. Já coloquei no Face, vou colocar ele no Face da igreja. Vê lá e curte amanhã, em nome de Jesus. E aí, o homem pega que corta o cabelo e fala pro barbeiro que não acredita em Deus. Aí o barbeiro pega, olha para ele e fala, não lembro muito bem, mas por que tu não acredita? Ele fala, se Deus existisse, não existia tanta maldade, não existia tanta morte, não existia tanta desgraça, não existia tanta destruição. E aí o barbeiro fica pensando, não fala nada. E quando ele não falou nada, eu fiquei bravo. Falei, caramba, o cara é cristão, não falou nada. E aí o barbeiro vai com ele, levar ele na porta, o barbeiro vem educado, na porta da barbearia. Antigamente era barbearia, né, irmãos? Agora não, agora é cabeleireiro. E aí quando ele chega na porta, tem um rapaz na calçada com um cabelão bem comprido. E aí ele pega e fala pro rapaz que cortou o cabelo com ele, não existe cabeleireiro. O cara, não, lógico que existe. Não existe. Não existe. Ele falou, se existisse, ele não estaria com o cabelo daquele tamanho. Aí ele pega e fala, aí ele está entendendo. Na verdade, estar perto de Deus é uma escolha. O cara corta o cabelo se ele quiser. E você vai viver a bênção de Deus se você quiser. A maldade do mundo não é culpa de Deus. Deus não faz nada disso. Agora me fala, cai uma comunidade inteira, desmorona lá os barracos lá de cima. Foi Deus que pediu para alguém construir um morro? Foi Deus que mandou a pessoa construir numa ilha? Não, Deus nos ama. Tudo que acontece de mal não é Deus. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. O Senhor pode nos ajudar e nos abençoar, mas esse mundo já está condenado. Quantas vezes nós falamos isso? Pare de se apegar às coisas desse mundo. Vamos tentar viver da melhor maneira possível nesse mundo. Sabe por quê? Porque daqui nós não vamos levar nada. Como Paulo mesmo diz, no que depender de nós, mantemos paz para com todos. Sabe por quê? Porque daqui nós não vamos levar nada. Esse mundo já está condenado. Para de se apegar às coisas desse mundo. Tenta viver o melhor possível com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu patrão, com o seu amigo, com quem quer que seja. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos se nós estaremos. Mas e aí, o que nós vamos apresentar diante de Deus? O Senhor é um Deus bom. O Senhor, como bom Deus, Ele irá julgar todos os homens. E aqueles que estão em Cristo não vai ter condenação. Mas aqueles que não estão, serão julgados pelas suas ações e atitudes, amém? Glória a Deus. Sétima coisa que temos a dizer: nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada pode nos separar. É o que Paulo diz aqui, nada pode separar. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada pode nos separar. Todas essas coisas, como nós falamos aqui, fazem parte da nossa vida aqui, mas nada disso pode nos separar de Deus. A única coisa, ou a única pessoa que pode te separar do amor de Deus é você mesmo. Fala para a pessoa do seu lado, você pode se separar do amor de Deus. Nada pode. Só você mesmo pode.
Você só não vai desfrutar desse amor de Deus se você não quiser. Nós não podemos culpar as pessoas, nós não podemos culpar o próprio Deus. Não, aqui a Bíblia diz: nada pode. Quem poderá separar nós do amor do Senhor? E às vezes a gente fica perguntando: Senhor, então por que o Senhor não te leva logo, né? Por que o Senhor não volta logo? Por que o Senhor não acaba logo com isso? Às vezes eu fico me perguntando: Senhor, já tá bom, já todo mundo já ouviu sua palavra. Eu não sei quanto a vocês, mas cada vez mais a gente fica desgostoso com esse mundo, com o mundo, com o governo deste mundo. Mas só que Deus ainda quer salvar as pessoas. O Senhor ama as pessoas. O Senhor não desistiu das pessoas, por isso que Ele ainda não voltou. E nós como igreja já entendemos esse amor. Nós não podemos guardar isso para nós. Nós precisamos passar para as pessoas. Nós vivemos ainda num tempo onde Deus está agindo ainda para redimir a sua criação. Amém? Glória a Deus. Oitava coisa que temos a dizer: devemos estar dispostos a sofrer por amor a Jesus Cristo. Olha só o que diz o verso 36, baseado numa profecia. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. O que Paulo está dizendo aqui para o povo romano, que serve muito bem para nós? Que eles deveriam entender que é necessário muitas vezes nós sofrermos por amor a Deus. E quantas vezes nós vamos ter que enfrentar dificuldades porque amamos a Deus? Muitas vezes dificuldades em nosso próprio lar, dificuldade no nosso trabalho, dificuldade aonde você quer que você esteja. Mas entenda, vale a pena sofrer pelo amor de Deus. Vale a pena sofrer. O que é sofrer? E por que nós falamos sofrer? Porque é matar a nossa carne. Aquilo que muitas vezes sua carne quer fazer, você quer fazer: não, agora eu não vou mais parar, agora eu vou. E aquilo para você é um sofrimento muito grande. Mas aí você não consegue. Então você fica naquela guerra com a sua carne. Eu quero dizer, vale a pena matar a sua carne por amor ao Senhor. Vale a pena se entregar todo dia: Senhor, eu me sacrifico. A Bíblia diz que nós temos livre-arbítrio. Eu sempre digo que ser cristão é abrir mão do livre-arbítrio. Eu não tenho vontade. A minha vontade tem que ser fazer a vontade de Deus. Livre-arbítrio é para quem quer viver no mundo. Aqui não. Nós somos servos, nós vamos obedecer o Senhor. O que é para fazer, Senhor? Não, é para fazer isso. Então vamos fazer. Mas eu não gosto. Tá bom, mas por amor do Senhor, eu sou entregue à morte todo dia. Eu vou morrer todo dia. Morto tem vontade? Você quer ver algum morto escolher a roupa dele depois de morto? Eu sei que antes de morto tem uns que falam: eu quero ir com essa roupa, eu quero ir com a bandeira do Corinthians, eu quero ir com a bandeira de São Paulo, eu quero... Não tem? Tem os dois para tudo, não tem? Eu quero colocar meia em mim, vai com frio no pé. Mas quem depois que morreu, tem como escolher? Vai com o pé, o pé já vai estar gelado, é claro, né? Não tem como esquentar, mas não vai ter como escolher. E por que nós não queremos viver a vida de morto? Como está escrito: por amor a Deus, somos entregues à morte todo dia. Ou seja, Pai, seja feita a tua vontade. Eu nem quero ir, Senhor, mas porque na verdade eu já morri com Cristo. E se eu morri com Cristo, eu posso viver a vida com Ele. Agora, se eu não morri, eu nunca vou viver com Cristo. Amém? Glória a Deus. Nona coisa que temos a dizer: que a vitória final é nossa. A vitória final é nossa. Irmãos, não importa a dificuldade. Olha só o que Paulo diz no verso 37: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Uma vez eu ouvi uma história muito interessante sobre entender que a vitória já é nossa. Fala para o irmão do seu lado: a vitória já é sua, irmão. Fala para ele: toma posse da vitória. Eu vi uma história de um menino. Ele gostava muito de ler esses livros de aventura. E ele estava lendo à noite e a mãe dele falou: estava na hora de dormir. Ele estava no meio do livro e o livro estava interessante, né? Existia uma princesa e existia o guerreiro que estava lutando para casar com a princesa. E ele tinha muitos aniversários. Ele estava no meio do livro, o livro estava interessante. Ele pensou: hoje eu não vou dormir à noite, eu quero ler o livro até o fim. E a mãe dele chegou e falou: você vai fechar esse livro e vai dormir. Você tem
tem mais 5 minutos para dormir. Só que ele queria saber o que ia acontecer no final. E ele era um menino obediente. Ele falou: e agora? Não sabe uma coisa, eu vou ler o último capítulo do livro. E aí ele falou: o último capítulo eu ler em 5 minutos. E ele leu o último capítulo. E no último capítulo ele viu o quê? Que o guerreiro ia vencer, ia matar os adversários, ia casar com a princesa, ia se tornar rei, ia dar tudo certo. E aí ele leu, ficou feliz, foi dormir. Só que na verdade ele queria continuar lendo o livro. Quando chegou no outro dia, de manhã ele acordou: agora eu vou ler o livro. Voltou lá no meio do livro e começou a ler o livro. E aí ele viu o guerreiro passando pela dificuldade. Mas agora ele já sabia que o guerreiro ia vencer, porque ele já tinha lido o final do livro. E aí ele ia empolgado: não, continua, você vai vencer. Pode ter certeza que você vai vencer. E aí vinha a parte da princesa e ele falava pra você: não, fica tranquila, ele tá vindo, ele vai chegar. Essa é a vida que nós temos que viver. Nós já sabemos do final. Jesus já venceu. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, Ele já venceu. Aleluia. Nós podemos desfrutar. A vitória final é nossa. O livro já foi escrito. O livro já foi escrito. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Quando Paulo fala isso, o que ele está fazendo? Ele já está nos colocando no último capítulo do livro. Quando ele fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, ele está dizendo que nós já vencemos, mesmo que tenhamos que passar. Em nenhum momento Deus diz que você não vai passar. Deus não diz que você vai ser livre das dificuldades. Não, você não vai passar. Não, Ele diz que você pode enfrentar a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Você vai enfrentar. Deus não te poupa. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Este é o final do livro. Jesus já venceu. Amém? Deus, Ele não vai nos poupar das dificuldades, mas saiba, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluia. 10ª coisa que podemos dizer: nada pode nos separar do amor de Deus, quem está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma dessas dificuldades citadas por Paulo. Olha só, o povo romano, os cristãos de Roma, eles estavam passando por momentos muito difíceis. Eles, a qualquer momento, poderia entrar alguém na casa deles, pegar eles e jogar eles na cova de um leão. Mas o que Paulo diz? Nada pode separar do amor de Deus, porque não importa se você vai morrer ou a forma como você vai morrer, Ele te ama muito. Nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo cita uma lista de coisas e afirma que nada vai poder separar-nos. Nada. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, que significa guerras. Nada. Quantos aqui já passaram por tribulações? Quantos aqui já ficaram angustiados? Quantos aqui em algum momento já se sentiram perseguidos por alguém ou por algo? Quantos já se sentiram sozinhos? Nada disso pode separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus. O Senhor te ama. Mesmo em meio a todas essas dificuldades, o Senhor te ama. Qual é o maior medo que vocês acham que o ser humano tem? Qual é o maior medo? É o medo da morte. Quando alguém é assaltado, infelizmente nós vivemos num tempo que é difícil você encontrar alguém que não foi assaltado ainda. É difícil você encontrar alguém que não foi. Mas qual que é o maior medo de ser assaltado? É de morrer. Não é de levar um celular, uma carteira, um carro, não. O maior medo dentro de nós é de a pessoa nos matar, é ou não é? Quando você vê aquela arma, você fica: Jesus, será que vai morrer hoje? Por quê? Porque nós temos medo de morrer. Mas aqui está escrito que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Pelo contrário, irmão, nós não temos revelação disso. Nós não teríamos medo da morte, mas na verdade a morte nos aproxima mais desse amor. Um dia nós entenderemos isso, que é muito melhor, como Paulo diz,
para mim a morte é ganho. Quero morrer? Claro que Paulo não queria morrer, mas ele entendia que a vida eterna é melhor do que essa vida. É muito melhor, mas não é por isso que nós vamos querer que o assaltante nos mate, né? Não é porque nós queremos ganhar muitas pessoas para Jesus. Mas entenda, nós não podemos ter medo de nada. E por que nós não podemos ter medo de nada? Porque Deus é por nós. Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, nada nesse mundo poderá nos vencer. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos dizer aquilo que nós já dizemos aqui hoje, que Deus é por nós, que Ele deu o Seu Filho Jesus por nós, que Ele não deixará de nos dar tudo que for necessário para o cumprimento do Seu propósito eterno em nós, que Deus escolheu não imputar sobre nós o nosso pecado, que Jesus Cristo morreu por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Nós podemos dizer que Jesus Cristo, Ele intercede por nós. Podemos dizer que nada pode nos separar do amor de Jesus. Podemos dizer sim, que nós podemos estar dispostos a sofrer por este amor a Jesus. Nós podemos dizer que a vitória final é nossa. Nós somos mais do que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, entendam, essas são algumas coisas que nós podemos dizer. Mas na verdade, tudo que nós falamos aqui se resume a uma coisa. A respeito de todas essas coisas, nós precisamos entender, como diz no final desse versículo, que Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor. Nós podemos desfrutar de tudo isso, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. A Bíblia diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem que te fortalece? É o seu dinheiro? Tem gente que fica fortalecida no dia do pagamento. Dia do pagamento é um dia que você se sente bem, você se sente seguro. Ah não, hoje, né, se eu tiver vontade de comer um negócio ali no metrô, eu tenho dinheiro. Você se sente bem. Essa é a sua segurança. Muitas pessoas, irmãos, a segurança é o dinheiro. Quando você recebe, até o seu humor muda. Por quê? Porque a sua segurança é o Senhor. Mas quando Jesus for a sua segurança, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, você pode todas as coisas nele. Não depende daquilo que você tem. Olha como Paulo começa o capítulo 8 de Romanos que nós lemos aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há condenação. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é a sua força? Aonde está baseada a tua força? O que te motiva a viver? Nós podemos ter o Senhor como a força motriz da nossa vida. Nós podemos entender que Ele é por nós. Entenda, creia nisso, que se o Senhor for por você, nada será contra você. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queria que você saísse daqui nessa noite sabendo que Deus é por você.
aqui